professora Tieta Bitu, que vai nos falar sobre o feminismo para 99%, pandemia e apontamentos necessários da luta das trabalhadoras. A professora Tieta Bitu é mestre e doutoranda em Direito. Boa noite, professora Tieta. Está a postos? Estou sim, Luciana. Obrigada Olá, pela Tieta, apresentação. tudo bom? Olá, Seja tudo bem? muito bem-vinda à academia e ao nosso webinário. Vai ser um prazer ouvi-la. 20 minutos está com a palavra. Ok, obrigada, Luciana. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de integrar a Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, de poder dar minha contribuição nesse debate que está sendo travado de forma bem maravilhosa desde ontem. E esse painel ele é bem interessante porque todos nós que vamos falar hoje bebemos de uma mesma fonte. Então, as falas elas se complementam, elas se interligam. E aí, já iniciando a ideia da minha fala de hoje e pensando no que propõe o tema do webinário, que é a desconstrução do direito do trabalho, o que eu venho expor está muito relacionado às minhas inquietações, o que eu considero como necessário para a gente problematizar e que é importante a gente desconstruir, mas que para desconstruir a gente tem que apontar caminhos de uma reconstrução. Então, quando eu me proponho a falar do feminismo para os 99%, da pandemia e do necessário apontamento da luta das mulheres trabalhadoras, primeiro é centrar, e aí o final da fala de Clara introduz a minha apresentação. Então, quando a gente diz que é necessário uma desconstrução do direito do trabalho, a gente precisa saber quais são os apontamentos para essa construção. E a ideia do feminismo para os 99%, que, como Clara bem falou, ela é uma expressão retirada do livro Feminismo para os 99%, um manifesto. Então, o livro se trata de um manifesto, não é necessariamente uma produção acadêmica, embora seja escrito por 3 mulheres pesquisadoras, estudiosas e filósofas, Nancy Fraser, Titi Bhattacharya e, meu Deus, qual é o nome dela? Arusa. Não, deixa eu lembrar. Císia Arusa, isso, Císia Arusa. A ideia delas, dentro da construção de um feminismo para 99%, é apresentar esse feminismo como feminismo anticapitalista, antirracista, ecossocialista e internacionalista. Elas partem da ideia que o feminismo é um projeto crítico de combate a todas as formas de opressão e de exploração da mulher, mas não só da mulher. Ela analisa de uma forma crítica a teoria e apresenta a necessidade da gente aplicar tudo isso na prática. Então, além de demonstrar essa busca pela necessidade de um combate à opressão e à exploração, elas trazem um conceito de igualdade que é uma igualdade no sentido amplo. É uma igualdade que se contrapõe àquela igualdade individualista tão bem pregada e aplicada pelo feminismo liberal, o feminismo corporativista. O feminismo para 99% é aquele que vai abarcar todas as mulheres. É aquele que vai estar contra o genocídio das pessoas negras e contra o genocídio das pessoas pobres. É aquele que, para além de ter empatia com o que passou
a gente conseguiu ver e viu aqui em Pernambuco, no caso da empregada doméstica Mirtz, que perdeu o seu filho Miguel, é combater o racismo e a exploração do trabalho da mulher. Então, ser empático é necessário, faz parte do contexto, mas não é o suficiente. É preciso a gente combater essas estruturas. E quando eu falo em combater, eu sei que para muitos pode soar a ideia do radicalismo, mas é isso, a gente precisa ser radical, porque o sistema capitalista de produção e o modelo neoliberal de construção social, ele precisa de corpos e sujeitos dóceis. E a gente não pode, se a gente quer desconstruir, se a gente quer apontar para o novo, a gente tem que não só problematizar, mas a gente tem que enfatizar a luta, a gente tem que enfatizar o combate e a gente tem que falar de insurreição. Precisamos ser insurgentes. A gente precisa se rebelar contra o sistema. E o sistema capitalista de produção e o modelo neoliberal de sociedade que a gente tem, ele silencia, ele aponta uma postura de construção social que deveria ser inclusiva totalmente para as mulheres e não só para as mulheres dentro da concepção do feminismo para 99%. Então, dentre várias ideias que são apresentadas pelas autoras, elas trazem e apontam como necessário, e aí já foi falado pelos colegas, eu vou complementar e talvez problematizar um pouco mais para a gente poder aprofundar no debate, a necessidade de se reinventar a greve. Nós, estudiosos, pesquisadores e aplicadores do direito do trabalho, temos a concepção clássica de greve, sim, como um movimento de radicalização, um movimento de rebeldia, um movimento de busca e de construção para o novo. Mas para o momento atual e para a construção desse feminismo que atende ao maior número possível ou a todas as mulheres e indistintamente, incluindo as questões de raça e de classe, essa concepção de greve que é própria do sindicato, do sindicalismo e que tem como protagonista, como os colegas Clara e Rômulo bem falaram, o sindicato, ela é insuficiente. O que a gente precisa é, como Clara bem falou, redemocratizar a luta, mas entendendo que essa redemocratização passa por uma conceituação do sujeito trabalhador e da sujeita trabalhadora. A nossa concepção de classe, ela é muito mais ampla. Ela engloba tanto aqueles que têm e estão vivendo de um salário, como aquele trabalho não remunerado que faz parte da reprodução social. Então, o que se busca é reconstruir essa concepção de fim, essa concepção de greve e o papel do sindicato, mas para transbordar o que o direito do trabalho até hoje conseguiu abarcar como tema. É preciso que a gente, dentro dessa ideia, e analisando essa questão, entenda que tem que se construir um elo, tem que se construir uma ponte. O assalariado e o não remunerado, o trabalho não remunerado de reprodução social. A greve, ela pertence ao sujeito trabalhador. Ela não é uma propriedade em si do sindicato. E aí existe, eu acho que é essa necessidade do protagonismo do sindicato, mas ele não basta. O sindicato ele deve dialogar com os novos movimentos sociais, mas é preciso a gente entender que esse movimento de ter propriedade sobre uma greve,
quando a gente pensa no feminismo internacionalista, quando a gente pensa numa luta que é universal, como Marx já pregava, esse universal, fazendo essa leitura de Marx na atualidade, ele não é universal que homogeneiza, ele não é universal que torna e transforma todos iguais. Ele é um universal que abarca as diferenças, ele é um universal que busca a divergência e que tem a greve como uma forma de unir todos esses atores sociais. Então, o sindicato é importante, ele é necessário, a greve no modelo sindical, ela é importante, a gente tem que considerar, mas ela não é suficiente para a proposta do feminismo para os 99%. Falando nisso, é importante também destacar que nesse processo de construção de um novo, a gente não nega, a gente não pode negar o que tivemos de construção, de luta das mulheres e das mulheres trabalhadoras no período anterior, inclusive à chegada do trabalho assalariado. A gente sabe que as mulheres foram protagonistas na resistência e na organização de fuga de escravos, na organização das resistências quilombolas, no papel exercido dentro das comunidades indígenas. Então, existe um leque de referências de mulheres de tempos históricos diversos e de brasileiras que construíram, por exemplo, e aí eu não vou nem adentrar, porque eu acho que o colega Ariston vai tratar um pouco desse tema, mas mulheres que construíram a luta apenas não centralizada na perspectiva do trabalho. A gente tem Maria Lacerda Moura, tem Maldita e Graçane, que elas escreviam para jornais anarquistas, elas criticavam, elas reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, mas elas acreditavam que isso não bastava. E Maria Lacerda Moura, por exemplo, a grande bandeira dela era a educação. Não existe resistência, não existe grupo organizado se a gente não é capaz, se a gente não conhece quais são os modelos de opressão, quais são os modelos de exploração. Então, dentro de toda essa perspectiva, e aí trazendo para o contexto e a temática da pandemia, outra coisa que é bastante trabalhada na ideia do feminismo anticapitalista é a compreensão da crise, né? É a gente entender que o capitalismo, com toda essa sua forma sutil de gerar a crise e de procurar formas de superar a crise, ele consegue sobreviver, ele consegue se manter. Então, além da necessidade de silenciar os sujeitos e de abrandar os corpos, ele precisa ser combatido no sentido de não é apenas de uma superação de crise. Quando a gente fala da pandemia e a gente vincula ela a uma crise, o que eu tenho a dizer e o que a gente sabe que o capital, dentro do nosso sistema neoliberal, é que as crises, elas sempre existiram. A gente tem a crise humanitária, a gente tem crise sanitária, a gente tem a crise ecológica, a gente tem a crise do trabalho e a gente tem uma crise que sempre existiu, que é a crise que está dentro dos lares, que hoje tem sido tão falada, que é a sobrecarga de trabalho. E o que a pandemia fez não foi trazer a crise, né? A crise já estava, a gente já vive a crise. O que a pandemia fez foi aprofundar, foi trazer essa crise à flor da pele, e a partir de então, a gente não tem como pensar numa desconstrução, numa busca de novos caminhos, se a gente não se dar conta que, como Clara falou, as águas, o problema está em águas mais profundas. Na superficialidade, a gente pode visualizar a pandemia, mas as formas de solucionar as crises que a pandemia aflorou, elas devem ser
mais cuidadosamente apresentadas. E aí, não diferente de todos os colegas do painel, o que a gente tira como uma lição, e na verdade é uma proposição, primeiro é da gente problematizar a forma de compreender o direito do trabalho. É importantíssimo a gente entender, e Clara falou sobre isso, isso é o meu trabalho de mestrado, a necessidade do direito do trabalho se projetar, se relacionar, dialogar com outros ramos do direito. É engraçado que nós falamos de direito, nós falamos mais especificamente do direito do trabalho, mas nós, no nosso mundo jurídico, somos incapazes de conceituar sozinhos o que é trabalho. A gente precisou beber em outras fontes. A gente foi para a história, a gente foi para a sociologia, a gente foi para a economia, para a gente poder entender e conceituar trabalho. Então, não é agora, onde a gente já tem um sistema que está em crise, um direito do trabalho que está se desconstruindo, que a gente vai abrir mão, ou pode abrir mão, de dialogar com outras ciências sociais. Então, a ideia que as filósofas trazem para a gente, e a minha proposta é primeiro reforçar essa necessidade do diálogo, é reforçar a necessidade de buscar uma complementação da nossa compreensão, do nosso lugar de atuação. Para além disso, é importantíssimo a gente se questionar, e isso é uma coisa que o professor Gaspar há tempos já trabalha e nos ensina, que dentro de toda essa lógica e essa necessidade de desconstruir através de movimentos que são coletivos, que são internacionais e que é a greve, como durante todo o nosso processo de aprendizagem e de contato com o direito do trabalho, a gente prioriza as relações individuais em detrimento das relações coletivas. Como é que eu posso falar de um direito e de uma luta que tem que ser contra-hegemônica se eu priorizo as relações individuais e se eu desconsidero, por muitas vezes, que a construção do direito do trabalho vem da luta. Gaspar fala que vem das convulsões sociais do mundo do trabalho. Então, quando a gente inverte o modo de olhar, inverte as nossas formas de observar e complementa, a gente tem que estar atento para apontar as bases dessa desconstrução. Então, acredito que voltar os olhos para um coletivo, não apenas, mas também pelo feminismo anticapitalista, sim, um feminismo que tem na sua base a proteção, a prevalência do que é humanidade e do que é humano, e dentro dessa perspectiva, uma busca que é coletiva e não individualista, como nós fomos acostumados e somos educados a compreender, a gente pode subverter, a gente pode inverter uma lógica de compreensão do direito do trabalho partindo pela questão coletiva. E dentro de toda essa ideia, como eu já falei, não tem a negação do sindicato, não tem a negação da greve como algo que é de origem do movimento, que origina toda a luta operária. O movimento operário, ele tem a sua colaboração, ele tem a sua importância para o direito do trabalho. A nossa concepção de greve, ela tem a sua importância, mas a proposta de uma greve, de uma reinvenção de um contexto de greve, ele é prioritário para esse combate
da exploração e o combate da opressão, porque ele desmobiliza aquilo que foi base durante, que ainda é, na verdade, base para a manutenção do sistema capitalista. É necessário o trabalho assalariado, mas o trabalho não remunerado, a reprodução social, ele sempre existiu e ele continua como base da manutenção desse sistema. Então, minha gente, quando a gente fala quando eu apresento a ideia desse movimento dos 99%, é nesse sentido de questionar, de problematizar, mas não desconsiderar a importância, como eu já falei, do nosso papel nesse lugar de estudiosos e aplicadores do direito do trabalho. Então, já partindo para concluir, para a gente poder falar um pouco mais sobre as questões do debate, e aí o colega Rafael ontem falou sobre músicas e me veio em mente que foi o aniversário de uma mulher trabalhadora que é insurgente, ela é rebelião, ela é resistência e ela é exemplo de força, que é Elza Soares. E Elza Soares, em um dos discos, ela canta uma música que é de Douglas Germano, e ela diz assim, que a minha voz uso para dizer o que se cala. O meu país é o meu lugar de fala. Então, eu agradeço a oportunidade por essa fala e estou à disposição para a gente conversar no debate. Obrigada. Excelente, Tieta Bitu. Realmente, você também trouxe pontos assim. Hoje em dia, o essencial, aliás, sempre, é a conscientização social, né? Os movimentos sociais partem primeiro dessa conscientização, que foi o que você disse. Tem que quebrar essas estruturas que as pessoas aprendem a viver com aquele tipo de dominação que é imposto pelas próprias estruturas. E somente com a conscientização de que aquilo não é o correto, porque quando as pessoas são instadas a fazer diferente, na verdade, elas se sentem de modo incorreto naquele sistema. Então, parte da conscientização, em várias passagens na história social do trabalho, a gente vê que as pessoas não queriam se mobilizar porque achavam que aquilo era errado, ou que poderiam ser punidas por aquilo, né? Então, essa conscientização é essencial. A greve é apenas um ponto, mas principalmente a sociedade entender que há que haver uma solidarização completa com a questão das mulheres, com a questão do racismo, com a questão de todas essas estruturas, né, esses problemas estruturais sociais, para que nós possamos avançar. Porque senão você sempre parte para os mesmos problemas da dominação, das pessoas não se mobilizarem porque não podem, porque têm medo, porque precisam de um emprego, ou porque estão dominadas dentro de casa pela violência, né? Tem uma série de questões que estão todas envolvidas. Na verdade, não são questões estanques, temas estanques. É um problema, são vários problemas sociais agregados, né? E que as pessoas realmente têm que se conscientizar. Então, realmente, são pontos muito importantes e que eu aqui nesse painel eu estou muito confortável, porque apesar de não ter sido formada pelo professor Everaldo Gaspar, sou uma eterna aluna e leio muito, e todas as indicações que ele faz para vocês eu pego também e estudo, e também aproveitei muito disso nos meus estudos e nos meus artigos. Então, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta, tá bem? Tá bem. Então, vamos continuar aqui com